conseguindo me ouvir direitinho? Se estiver travando ou qualquer coisa, se vocês precisarem que eu repita, não entender alguma coisa, é avisar. Bom, hoje nós vamos, a nossa aula vai ser sobre probabilidade. Da mesma forma que a regra de 3 composta, que a gente viu na aula passada, é um dos assuntos mais recorrentes nas provas do Enem. Vocês vão ver que tem bastante exercício e também é fácil encontrar bastante exercício na internet. É uma aula que não tem muita teoria, então a gente vai focar em resolver os exercícios e entender direitinho os diferentes casos relativos à probabilidade. Quanto carrega... bom, a probabilidade, a gente pode substituir sempre ela pela palavra chance. A gente quer descobrir qual é a chance de alguma coisa acontecer, algum fenômeno, qualquer coisa, alguma pesquisa científica, o resultado dela está ligado à probabilidade, enfim, diversos aspectos da nossa vida cotidiana também estão relacionados com probabilidade. Por exemplo, alguns jogadores de pôquer de alto nível utilizam probabilidade para verificar, para estimar, né, as chances de obter as cartas desejadas e fazer um jogo mais... fazer o jogo um pouco mais possível de ser ganho da forma que deseja. Bom, então a probabilidade ela vai ser um valor que varia de 0 a 1, ou também pode ser dado na forma de porcentagem. Então, quando nós temos uma probabilidade igual a 0, significa que o fenômeno que está sendo estudado é impossível de acontecer, tipo, não vai acontecer aquilo de nenhuma forma. E quando esse é igual a 1, significa que esse vem com certeza. E a fórmula da probabilidade, ela é dada por probabilidade de A vai ser igual a N de A de N ômega. Esse ômega, ele representa o nosso espaço amostral. Então, o ômega, ele é o universo onde todos os casos estão presentes, ou seja, o número total de casos possíveis. Enquanto o NA, ele é o número de casos que nos interessam. Uma forma que as pessoas usam bastante para lembrar a fórmula da probabilidade é lembrar que é o que eu quero, os fenômenos que eu quero que aconteçam, ou que eu quero que não aconteçam, dividido por que eu tenho, por todo o universo de dados. Bom, só isso já faz com que seja possível resolver alguns exercícios de probabilidade. São exercícios que com frequência aparecem nas provas de Enem, de concurso público, e enfim. Então, esse aqui é um exemplo de um exercício da prova de 2015, que utiliza simplesmente essa definição de probabilidade. Nós vamos fazer juntos, então, para verificar. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas, então, de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade da senha ser um número de 1 a 20? Então, eu quero saber meu evento de interesse é que a senha sorteada seja 1, 2, 3, até 20, de 1 a 20. Eu tenho um total de 100 senhas que foram distribuídas. Então, 100 é o meu espaço amostral, é o meu N de ômega, e 1 a 20 é o meu evento de interesse, é aquilo que eu desejo analisar. Então, a partir daqui, aqui eu só estou reescrevendo o que eu comentei anteriormente, espaço amostral igual a 100, NDA é 20, e a minha probabilidade, então, é simplesmente o que eu quero dividido por todo o meu universo, por tudo que eu tenho. Então, a minha probabilidade é de 20 dividido por 100, também pode ser escrito como 20%, ou também pode ser escrito, então, como 2 sobre 10, fazendo uma simplificação. Às vezes, essas aproximações, essas simplificações, essas outras formas de escrever são necessárias porque o exercício pode não apresentar uma resposta, uma opção, como sendo 20 dividido por 100. Não é o caso dessa questão, a gente tem 20 sobre 100 na letra D.
Então, vocês podem ver que é bastante simples, é só aplicar na fórmula, não tinha nenhuma uma questão de interpretação. Às vezes a gente fica até desconfiado, né? Quando uma questão é tão simples, a gente pensa se realmente é isso, mas confiem na intuição de vocês, na interpretação, que às vezes é isso mesmo, bastante simples. Bom, antes de avançar, então, no estudo da probabilidade, nós temos que definir alguns conceitos. Então, experimento aleatório é aquele onde a ocorrência, a repetição dele infinitas vezes vai gerar sempre um resultado aleatório. Eu não tenho como prever. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, eu não tenho como prever a probabilidade. Eu tenho como prever a probabilidade, mas eu não tenho como ter certeza se essa moeda vai cair na cara ou coroa. Então, independente de quantas vezes eu jogar essa moeda, a minha probabilidade vai ser a mesma e eu vou ter então isso é caracterizado como um evento aleatório. E espaço amostral são todos os possíveis resultados do experimento. Nesse caso da moeda, então, o espaço amostral seria 2, ou cara ou coroa. Se fosse um lançamento de dados, seria de 1 a 6. O dado tem 6 faces. Se fosse, então, cartas de um naipe do baralho, que são 12, se não me engano. Então, esse espaço amostral seria de 1 até 12. Agora, o ponto amostral é cada um desses números que estão dentro do espaço amostral. O espaço amostral é um conjunto, enquanto o ponto amostral é só um ponto. Se o meu espaço amostral for de 1 a 6, as 6 faces do dado, cada uma delas é um ponto amostral. E os meus eventos, eles são um subconjunto dos espaços amostrais. Por exemplo, o meu espaço amostral do dado vai de 1 a 6 e o meu evento é o que eu quero saber qual é a chance de ocorrência. Pode ser de um único número, que seria um ponto, pode ser de todos os números pares, de todos os números ímpares, aí depende, então, o que o exercício está solicitando. Nós vamos ver agora aqui, definir isso justamente com um exemplo de dados. Então, eu quero saber qual é a chance dos dados, dos dois dados jogados aleatoriamente e de dados não viciados, darem o resultado 6, ou seja, os dois dados caírem com a face de 6 virado para cima. A gente se pergunta, esse evento é aleatório? Ele é, porque não importa quantas vezes a gente jogar os dados, ele vai poder gerar resultados diferentes. Esses eventos são independentes, O que significa isso? Que o que aconteceu no dado 1 não vai influenciar o que vai acontecer no dado 2. Agora, se eu tiver, por exemplo, se eu estiver tirando bolinhas de uma urna e eu quero saber qual é a chance de tirar uma bolinha de uma determinada cor em cada uma das vezes que eu fizer que eu pescar uma dessas bolinhas, que eu tirar. Isso não é um evento independente, porque o número de bolinhas vai diminuir, então um evento influencia no outro. Cada vez que eu retirar uma bolinha, eu vou ter uma quantidade menor, então esses eventos não são independentes. Nesse caso, então, o meu espaço amostral, ele vai de 1 a 6. As 6 possibilidades de resultados que eu tenho ao jogar esses dados. Ele é um conjunto, espaço amostral. Cada uma dessas faces, de 1 a 6, é um ponto amostral. E os meus eventos, eles são 2. Eu quero que os dois dados resultem em 6. Então, para calcular a probabilidade disso, eu tenho que, no meu primeiro dado, a chance de eu obter o número 6 é de 1 em 6. E da mesma forma, para o meu segundo dado, a chance de obter um resultado 6 é também de 1 em 6. Mas eu quero que os dois dados resultem em 6 ao mesmo tempo. Então, eu faço uma multiplicação dessas duas probabilidades, que vai me resultar em 2/6, ou, simplificando, 1/3. Bom, outro conceito importante é o de evento complementar. Então, 2 ou mais eventos que juntos formam o espaço amostral. E, nesse caso, a probabilidade complementar de A, analisando o conjunto A, ela é igual a 1, que é o meu máximo, ou seja, o 100% de uma coisa acontecer, menos a probabilidade de A acontecer.
Então, aqui eu acho que fica um pouquinho mais claro através desse exemplo. Sempre que vocês tiverem dúvidas e for possível escrever os valores do exercício ou que vocês estão analisando na forma de conjuntos, facilita bastante o entendimento. Bom, eu tenho aqui um espaço amostral que compreende as letras de a L do alfabeto, mais a letra O e a letra U. Então, esse é todo o meu espaço amostral, o meu ômega, que está representado aqui dentro desse conjunto. Porém, o meu evento, os meus eventos são subconjuntos do meu espaço amostral. São apenas as vogais, que estão aqui dentro desse espaço verde. Todas essas outras letras que sobram aqui no espaço amostral, essas que estão dentro do evento, elas constituem, então, o meu evento complementar. Se eu fosse aplicar isso na fórmula, então, eu quero saber a probabilidade do meu evento complementar. Então, eu tenho aqui um total de 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 letras. Então, em 13 letras, eu tiro as vogais, que são 5. Então, eu tenho 13 menos 5 é 13 menos 5, 13. 8. E aí, então, aqui, eu coloco aqui nessa probabilidade amostral e diminuo aqui a probabilidade de A acontecer. Então, a probabilidade de A acontecer é 5, num total de 13. Bom, agora aqui um exercício do Enem também, que foi da prova de 2019, bem recente, que utiliza, então, desse conceito de espaço complementar para ser resolvido. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda do seu restaurante, ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Ele pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber a placa de um anúncio é de meio, ou seja, 50% de chances do motorista ver, 50% de chances do motorista não ver. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas, com anúncios ao longo da rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 em 100. Então, a quantidade mínima de novas placas a serem, novas placas de propaganda a serem instaladas é T. Então, tenho aqui as minhas opções: 99, 51, 50, 6 e 1. Como que a gente vai resolver isso? Com a ideia, então, de evento complementar. A chance de não vermos uma da placa é de meio, ou seja, meio é o meu valor de probabilidade complementar. Tenho 50% de chances de não ver. E a probabilidade que eu quero, a probabilidade de A, é de 99%. Ou seja, eu tenho que 1 menos 99% vai ser igual a 1 meio elevado em C. Só que eu não quero que isso seja igual, eu quero que a quantidade de placas seja maior para que pelo menos 99% dos motoristas vejam essas placas. Ou seja, eu tenho aqui, então, aqui eu esqueci de colocar uma etapa, mas então eu vou ter aqui 1 menos 99, eu vou ter 1 meio igual a 1, 100 menos 99, 1 sobre 100. Então, eu não consigo fatorar o 100 com um resultado exato, como a gente fazia lá nos logaritmos. Mas eu posso ir lá nas minhas opções e ver, então, que se eu tiver uma placa apenas, esse número aqui, 1 meio, é muito menor do que 99 sobre 100. Então, não está certo. Agora, se eu tiver aqui 1 elevado no expoente 6, que é a minha segunda opção, a gente está começando pelas menores, eu vou ter que isso vai ser igual a 64. Então, eu vou ter que 1 sobre 64 é maior do que 1 sobre 100? Não é verdade. Então, eu preciso mais do que 100 placas. Mas eu sei que 1 sobre 64 já está aproximado. Então, eu tentei 7. Quando eu tenho 1 sobre 7, eu tenho 2... quando eu tenho 1 sobre 2 elevado no expoente 7, então eu vou ter 1 sobre 128. 1 sobre 128 é maior do que 1 sobre 100, que é o resultado daqui. Então, significa que para eu ter essa probabilidade de 99% dos motoristas verem pelo menos uma placa, eu preciso de 7 placas, no mínimo. Porém, uma delas já foi instalada.
Desse jeito, é necessário que eu instale mais 6 placas. Aqui, a questão toda de interpretação desse resultado é essa aqui de que uma placa já foi instalada. Mas, nesse caso, também não é uma resposta igual a 7, mas tinha a chance de a gente se confundir, então, e pensar que 6 ainda era menos, então eu teria que instalar no mínimo 50 placas, mas não é isso. Eu instalo mais 6, porque com 7 placas, com aquela anteriormente instalada, eu obtenho essa probabilidade que eu gostaria. Bom, agora seguindo, então, a gente tem mais 2 casos de probabilidade. A gente tem intersecção e união de eventos. Então, intersecção de eventos quando eles são dependentes ou independentes. Bom, eventos dependentes é quando a ocorrência de um altera a possibilidade ou a probabilidade de ocorrência do outro. Então, é aquele caso, se eu tenho no baralho, quero tirar uma carta de copas. A cada carta que eu tirei, a minha probabilidade de tirar uma nova carta de copas, ela é alterada, porque o baralho passa a ter uma carta a menos. Então, quando eu tenho intersecção de eventos, eu tenho uma multiplicação. E se esses eventos são dependentes um do outro, essa multiplicação vai ser a probabilidade de um evento multiplicado pela probabilidade do evento B acontecer, dividido pela probabilidade do evento A. Uma dica aqui. Sempre que aparecer nos problemas a letra E, ela indica que a probabilidade é dada por uma multiplicação, ou seja, ela indica uma intersecção. Por exemplo, qual é a probabilidade dos dois dados? De um dado resultar em 6 e o outro resultar em 6. Então, sempre prestem atenção nesse E, que ele indica, então, essa intersecção e indica que o resultado deve ser feito através de uma multiplicação. Se os eventos forem independentes, então a ocorrência ou não de um deles não vai afetar a ocorrência do outro. Nesse caso, então, é a probabilidade de um deles multiplicado pela probabilidade do segundo. E agora aqui, união de eventos. Então, união de eventos dependentes e independentes novamente. Então, dependentes, a ocorrência de um altera a ocorrência de outro. Então, eu tenho o evento, a probabilidade do evento A acontecer, mais a probabilidade do evento B acontecer. Se eu representar esses eventos A e B na forma de conjuntos, eu vou ver que alguns dos elementos desses conjuntos são comuns aos dois, ou seja, há essa intersecção. Então, eu tenho que diminuir da minha probabilidade a probabilidade da intersecção de A e B. E nos eventos independentes, então, é simplesmente uma soma, a probabilidade de um mais a probabilidade do outro. Então, a dica aqui é quando aparece a partícula ou. Se nós temos um evento ou outro evento acontecendo, isso quer dizer que eu vou ter uma soma, ou seja, uma união de eventos. Bom, aqui um exercício, agora, a partir de agora são apenas exercícios. Esse exercício é um exercício que utiliza, então, também de probabilidade da forma mais simples, só da definição. Então, nós vamos fazê-lo juntos. Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas, ou seja, eu tenho um total aqui já de 200 atletas. Uma denúncia, a organização dizia que um dos atletas havia utilizado uma substância proibida. Os organizadores, então, decidiram fazer um exame antidoping. Foram propostos 3 métodos diferentes para os atletas que irão realizá-lo. Primeiro, sortear 3 atletas dentre todos os participantes. O segundo método foi sortear primeiro uma das equipes e desta equipe sortear 3 atletas. E o modo 3, então, sortear primeiro 3 equipes e, então, sortear um atleta de cada uma dessas equipes. O problema, ele quer saber, então, qual é a relação dessas probabilidades uma com a outra, se elas são iguais, maiores ou menores, conforme as opções. Vamos resolver, então, esse exercício. No modo 1, ele simplesmente vai pegar o total de atletas, que eram 200, ou seja, o número de equipes, multiplicado pelo número de atletas em cada equipe. E desses 200, ele vai escolher aleatoriamente 3. Ou seja, a minha probabilidade é de 3 sobre 200.
No modo 2, ele vai sortear uma equipe. Eu tinha um total de 20 equipes, então, aleatoriamente, uma equipe desse 20. O meu total e o que eu quero. O meu N e o meu espaço amostral, o meu ômega. E ó, aqui a gente pode verificar aquela questão da intersecção. Ele vai sortear uma equipe no total de 20, e depois disso, então, esse indica uma multiplicação, ele vai sortear três atletas dessa equipe. Ou seja, a minha probabilidade, ela é novamente 3 sobre 200. Bom, eu tenho duas probabilidades iguais, isso já é algumas das minhas opções de resposta. Eu passo a ter aqui apenas como opções corretas a D e a E. Isso é uma forma interessante de avaliar qual é a resposta correta. Agora eu vou para o meu último modo de seleção dos atletas, que ele vai sortear primeiro 3 equipes, ou seja, ele vai sortear 3 de 20, aqui o que eu quero, sobre tudo que eu tenho. E depois ele vai sortear um atleta de cada uma dessas equipes, ou seja, 1 sobre 10. Eu tenho, então, um total de... A minha probabilidade é de 3 sobre 200, ou seja, igual das anteriores. Então, isso significa que, independente do método escolhido, a probabilidade do atleta que usou a substância proibida ser selecionado é a mesma. A resposta é a letra E. Agora, um exercício aqui de 2014, então, que utiliza a questão de união de conjuntos. O número de frutos de uma determinada espécie de planta se distribui de acordo com as probabilidades apresentadas no quadro. Ou seja, a probabilidade da planta não ter nenhum fruto é de 65%, ter apenas um fruto 15%, 2 frutos 13% e assim sucessivamente. O exercício está me perguntando qual é a probabilidade de que em uma planta existam pelo menos 2 frutos, ou seja, pelo menos 2 frutos é no mínimo 2 frutos, 2 ou mais. Então, eu tenho aqui a probabilidade de 2, a probabilidade de 3, de 4, de 5 ou mais frutos estarem presentes em uma planta. Então, ele quer saber a probabilidade de 2 frutos. Isso quer dizer que a minha probabilidade total, ela vai ser essa aqui, ou essa aqui, ou essa aqui. Isso indica, então, uma soma, como se você olharem lá da dica, a partícula ou, ela vai indicar que as probabilidades devem ser somadas. Isso é bastante simples de ser feito agora, então. Eu sou uma probabilidade de 2 frutos ocorrerem, com a probabilidade de 3, 4 e 5 ou mais frutos ocorrerem. Então, a minha probabilidade total é 0,13 mais 0,03 mais 0,03 mais 0,01. Ou seja, eu tenho a minha probabilidade total como 0,20. 0,20 é a mesma coisa que escrever 20 dividido por 100, e isso é 20%. A resposta desse exercício, então, é a letra E. Vocês podem ver que os exercícios não são muito complexos, a matemática envolvida é muito simples, o que acontece é que, às vezes, tem algumas questões de interpretação que a gente precisa com mais cuidado. Esse exercício, então, um protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O quadro mostra alguns dos países que assinaram o protocolo, organizados de acordo com o continente ao qual pertencem. Em um dos acordos firmados ao final do ano, 2 dos países relacionados serão escolhidos aleatoriamente, para verificar se as metas de redução estão sendo praticadas. A probabilidade do primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo país escolhido pertencer ao continente asiático é... Bom, aqui eu tenho um quadro, os 3 países pertencentes à América do Norte, os 3 países pertencentes à Ásia. O que eu já posso inferir a partir daqui? Que o meu total, o meu espaço amostral é igual a... Vamos para a resolução, então. Repetindo o quadro aqui. Ele quer saber qual é a probabilidade do primeiro país pertencer à América do Norte, qual é a probabilidade do segundo país
pertencer à Ásia. Esse é um daqueles casos onde os eventos eles não são independentes, eles são dependentes. A ocorrência do primeiro vai afetar a probabilidade de ocorrência do segundo. Bom, primeiro, qual é a probabilidade de um país sorteado pertencer à América do Norte? Eu tenho 3 países que pertencem à América do Norte, num total de 6, ou seja, a minha probabilidade é de 3 em 6. Simplificando, a minha probabilidade é de 1/2. Tenho 50% de chances de que o primeiro país sorteado seja da América do Norte. Agora, qual é a probabilidade, então, do segundo país sorteado pertencer à Ásia? Bom, eu já tive um país sorteado que era da América do Norte, então o meu espaço amostral, ele passa a ser 5, não é 6. Um país já foi sorteado. Então, nesses 5, eu ainda tenho 3 países da Ásia e 2 da América do Norte. Então, se eu quero um país da Ásia, eu tenho uma probabilidade de 3 em 5 que isso aconteça, uma vez que eu já tenha sorteado anteriormente um país da América do Norte. Mas eu não quero saber essas probabilidades separadamente. Eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrência de A e B ao mesmo tempo. Ou seja, no primeiro eu sorteio um país da América do Norte, depois um país da Ásia. Ou seja, o aqui indica uma multiplicação, a probabilidade de que os dois ocorram ao mesmo tempo. Então, eu multiplico 3 por 3, 9, 6 por 5, aqui apenas fazendo uma simplificação, dividindo por 3, eu vou ter uma probabilidade de 3 sobre 10. Uma forma de verificar também se essas respostas estão certas é sempre fazer a divisão dessa fração, porque a gente sabe que esse número ele não pode ser maior do que 1, porque a probabilidade varia de 0 a 1. Bom, o próximo exercício, então, aqui ficou faltando uma porcentagem. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a probabilidade de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de... Bom, eu tenho aqui quais são as minhas informações. As minhas informações são a probabilidade de chuva de sábado e de domingo. O que eu quero saber é qual é a chance da aula ser no domingo. Essa chance depende do quê? Do fato de chover no sábado, porque caso não chova, a aula vai acontecer no sábado, então ela não acontece mais no domingo. E, segundo a probabilidade de chuva no domingo. Caso chova no sábado e no domingo, essa aula não vai acontecer, então não acontece no domingo. Então, primeiro eu preciso que chova no sábado e depois eu preciso que não chova no domingo. Vamos seguindo, então. Primeiro, a probabilidade da aula não ocorrer no sábado para que ela possa ocorrer no domingo é de 30%, ou seja, 30 sobre 100. Eu tenho, então, essa é a chance de não ocorrer no sábado. Agora eu quero também que essa probabilidade, eu quero saber a chance dessa aula acontecer no domingo, desculpa, ficou errado, que é domingo. Então, eu sei que tem 25% de chances de chover no domingo, mas eu quero que não chova, porque se não chover, posso ter a minha aula. Então, a minha probabilidade de que não chova é 75%, 100 menos os 25% de probabilidade de chuva. Logo, a minha probabilidade de chuva no domingo, de que não chova no domingo, para que a aula possa acontecer, é de 75 sobre 100. Então, eu quero que esses dois eventos, eles aconteçam simultaneamente. Chova no sábado e não chova no domingo. Então, o meu E aqui, novamente, está indicando uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar as minhas probabilidades. 30 sobre 100 dividido por... multiplicado, desculpa, por 75 sobre 100. Aqui eu fiz uma simplificação com 100, cortei os zeros, só para facilitar um pouquinho a conta. Ou seja, 3 vezes 75 é 225. E 100 vezes 10 é 1.000. Então, 225 por 1.000 é igual a 0,225.
Eu escrevi isso na forma de porcentagem, ou seja, ela é de 22,5%. Isso indica que a minha resposta é a letra C. Se vocês verificarem aqui faltou a porcentagem, mas é fácil de cair assim, fazer rapidamente, pensar, bom, para a aula que acontecer no domingo, ela precisa apenas que não chova, então ela é de 75%. Não, porque a gente não pode esquecer de que se a aula aconteceu no sábado, ela não vai acontecer no domingo. Então, são dois eventos dependentes que ocorrem simultaneamente. Logo, essas duas condições precisam ser avaliadas para a resposta final. Bom, o que eu tinha de exercícios para vocês hoje é isso. Sei se vocês querem que eu refaça algum, a gente tem tempo ainda, algum que ficou menos claro ou alguma parte da teoria. A gente pode refazer juntos, se vocês tiverem alguma pergunta, senão é isso. Uma coisa que eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui na probabilidade dos eventos, na probabilidade complementar. Aqui. Ele não está lá na probabilidade complementar, mas está aqui. Quando o exercício tem expressões como sendo que, sabendo que, ou uma vez que, ele indica que esse exercício, ele é um evento, esse exercício, essa probabilidade é um evento complementar. Ou seja, ele vai ser resolvido, então, a partir dessa fórmula da probabilidade complementar. Um exemplo, deixa eu pensar, alguma coisa assim, tipo, qual é a chance de ter, sei lá, vamos aqui nas letras, aqui, qual é a chance da letra H ser escolhida aleatoriamente, uma vez que os eventos das vogais já tenham acontecido, ou seja, esse evento depende desse outro evento que já aconteceu. Indica, então, uma probabilidade complementar. Eu sugiro que vocês memorizem essas dicas, porque elas ajudam bastante, então, a pelo menos dar um norte, assim, na hora de resolver, e também a fórmula, uma forma fácil de lembrar, que é o que eu quero dividido por tudo que eu tenho. Mas é importante também a gente conhecer, porque caso a gente veja algum exercício lá, a letra ômega, a gente sabe que ela é utilizada para indicar uma probabilidade, para indicar o espaço amostral. Escrever os dados do problema na forma de conjuntos também ajuda bastante, principalmente quando tem intersecção de dois conjuntos, que a gente vai conseguir visualizar claramente quais são os eventos que pertencem aos dois conjuntos e precisam ser diminuídos da probabilidade total. Se vocês quiserem rever algum exercício, então, eu estou à disposição, ou se tiverem alguma dúvida.